A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui quem vos fala é Diasnária, ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul. E como é maravilhoso estar em mais um dia junto com os irmãos para lermos a palavra do Senhor e aprendermos um pouquinho mais do grande reino de Deus. Meu amado irmão, hoje nós iremos iniciar o capítulo 14 de 1 Samuel. E que capítulo maravilhoso! Que estudo maravilhoso nós vamos ter aqui, né? Que Deus possa falar com você, falar ao seu coração. E antes de iniciarmos a nossa leitura bíblica, eu gostaria de falar um pouco mais sobre quem foi Jonatas. Mas por que Diasnária Jonatas? Porque o capítulo 14, ele vai nos falar sobre a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Quem foi Jonatas? Ele foi o filho de Saul. E nós não vamos encontrar Jonatas proferindo uma só palavra pessimista, nem questionando a capacidade de Deus de levar a cabo aquilo que precisava ser feito. Ele e seu escudeiro vão enfrentar um posto avançado de filisteus e vão vencer. Jonatas desafiou abertamente as instruções absurdas do pai e ensinou a seus soldados uma lição sobre a conduta militar correta. Arriscou a vida para ajudar Davi a fugir e depois foi encontrar-se com ele no exílio a fim de poder animá-lo. Herdeiro natural do trono, Jonatas despojou-se de suas vestes reais e de sua armadura, entregando-as a Davi. Jonatas não se importava de ser o segundo no poder. Amava Davi. E o amor sempre coloca as outras pessoas em primeiro lugar. Jonatas fez uma aliança com Davi de acordo com a qual se tornaria corregente quando Davi subisse ao trono. Promessa que, infelizmente, Davi não pôde cumprir. Jonatas amou seu pai e sua nação até o fim e morreu no campo de batalha, enquanto tentava defender o rei e o país. É triste que um príncipe tão nobre tenha morrido por causa da péssima liderança do pai. Mas Deus não queria a linhagem de Saul e de Davi ocupando a sala do trono ao mesmo tempo. Jonatas deixou para trás um belo exemplo de que a verdadeira amizade deve ser honesta, afetuosa, disposta a sacrificar-se em busca do bem-estar dos outros e sempre trazendo esperança e ânimo quando a situação é difícil. Jonatas, ele não conseguiu obter uma coroa na terra, mas sem dúvida a igreja ele recebeu uma coroa no céu. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E aqui nós podemos ver como o filho vai ser tão diferente de um pai, né? Agora eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, a me acompanhar na leitura de 1 Samuel capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micamás, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá.
Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Fazei tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. E se não disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobre atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás deles. E caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podiam lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram. E até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Este capítulo, igreja, vai nos ensinar lições importantes, às quais devemos dar ouvidos e obedecer, se desejamos as bênçãos de Deus em nossa vida e serviço. O enfoque desse capítulo volta-se para Jonatas, o filho mais velho de Saul, que venceu a primeira batalha principal contra os filisteus. Vitória essa pela qual seu pai assumiu todo o crédito. É uma bênção extraordinária da graça de Deus que um homem como Saul tivesse um filho tão excelente quanto Jonatas. Era um guerreiro valente, um líder nato e um homem de fé que procurou fazer a vontade de Deus. Com o desenrolar do relato, fica claro que Saul invejava Jonatas e sua popularidade, e que essa inveja cresceu à medida que Jonatas e Davi se tornaram amigos fiéis. Os filisteus, igreja, enviaram um destacamento para estabelecer um novo posto avançado, a fim de guardar a passagem em Miquimás, como nos informa o versículo 23 do capítulo 13. E Jonatas considerou essa movimentação uma oportunidade para atacar e ver o Senhor operar. Em sua incredulidade, Saul estava hesitando, enquanto seu filho estava agindo pela fé. Deus havia chamado Saul para começar a libertar Israel dos filisteus, mas grande parte do tempo o rei só deu continuidade ao que outros haviam começado. Apesar de tudo que o Senhor havia feito por ele e de tudo que Samuel havia lhe ensinado, Saul não era um homem de fé que confiava em Deus e que procurava glorificá-lo. Saul é um exemplo triste do homem comum do mundo, que tenta parecer religioso e fazer o trabalho do Senhor, mas a qual falta uma fé viva em Deus e um coração que deseja honrá-lo. Infelizmente, a história da igreja registra relatos de um número enorme de pessoas talentosas que usaram Deus para alcançar os próprios objetivos, mas que no final abandonaram o Senhor e terminaram seus dias em desonra. Porque Jonatas não contou ao pai que tinha um plano para derrotar o inimigo, igreja. Porque em sua incredulidade, Saul teria vetado um empreendimento de fé tão ousado e Jonatas não queria discordar dele num momento tão crítico.
É possível que Jonatas tenha sido insubordinado a seu pai comandante, mas ainda assim seu plano era a abordagem mais sensata. Com sua falsa sensação de segurança, as tropas filisteias no novo posto avançado não se assustariam com um par de israelitas que conseguissem atravessar a passagem e escalar os penhascos. Os guardas poderiam pensar que eram 2 israelitas querendo desertar do exército de Israel e se refugiar junto ao inimigo. Jonatas não estava prestes a deixar que o inimigo atacasse primeiro. É impossível não admirar Jonatas por sua fé no Senhor. Talvez ao escalar as rochas ele tenha meditado nas promessas de vitórias dadas por Deus na aliança. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Levítico capítulo 26, versículo 7 e versículo 8, igreja. Lá em Deuteronômio 28:7 vai dizer que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Agir sem promessas, igreja, é presunção e não fé. Mas quando se tem as promessas de Deus, pode-se avançar com plena confiança. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Nós lemos lá no versículo 6 de 1 Samuel 14. Igreja do Senhor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Jonatas tinha a certeza da vitória porque confiava no Senhor e nas promessas que Deus havia feito. Porém, igreja do Senhor, o plano de ataque de Jonatas, ele vai se diferenciar do plano de Gideão em pelo menos 2 aspectos. Não era um ataque surpresa durante a noite, e ele e seu escudeiro deixaram propositalmente que os guardas filisteus os vissem. Era a reação dos guardas que daria a Jonatas a orientação de que precisava. Jonatas deveria esperar que os filisteus fossem até onde ele estava ou deveria encontrar-se com eles em território inimigo? Quando os 2 homens se revelaram ao inimigo, os filisteus apenas riram e zombavam deles. Trataram-nos como animais assustados que haviam acabado de sair da toca ou como um soldado desertando da causa de Israel e se juntando ao exército filisteu. Esse tipo de arrogância tão autoconfiante era exatamente o que Jonatas queria ver, pois foi o que deu a ele e seu escudeiro oportunidade de aproximarem dos guardas antes de atacar. Quem teria medo de um soldado acompanhado do escudeiro? Mas esses 2 homens tinham ao seu lado o Deus Todo-Poderoso. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Josué capítulo 23, versículo 10. Os 2 israelitas corajosos mataram rapidamente 20 homens, e o Senhor honrou sua fé enviando um terremoto. E o Senhor tas dará diante de ti e as farás pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 23. Em outras versões vai dizer o seguinte: mas o Senhor teu Deus tas entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas as nações inimigas. E aqui, irmãos, nós vamos ver que o acampamento inimigo foi tomado de terror e de confusão, preparando assim o caminho para uma grande vitória do exército de Israel. Jonatas não tinha a autoridade necessária para liderar todos os soldados na batalha,
mas poderia começar uma pequena contenda em um ponto do acampamento inimigo. Quando ele fez isso, o pânico irrompeu entre os filisteus. Os hebreus que foram arrastados ao exército filisteu se revoltaram, e os homens que estavam se escondendo nos montes recuperaram sua coragem e voltaram a lutar, igreja. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil que está além do seu controle, pergunte-se: que passos posso dar agora para encontrar uma solução? Alguns poucos passos podem ser exatamente o que é necessário para iniciar uma cadeia de eventos que levem à vitória final. Aleluia! Que os irmãos possam meditar nesse estudo de hoje, que você seja cheio da presença de Deus, que o Senhor te abençoe abundantemente e amanhã daremos continuidade a esse capítulo maravilhoso e veremos a consequência desse ato, corajoso de Jonatas e de seu fiel escudeiro. Que o Senhor abençoe a você e a toda a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus.